O quinto tipo de raiva é quando nós temos uma raiva que não é nossa, mas que é adotada. Nós adotamos uma raiva de alguém do nosso sistema. E um exemplo muito bom disso é aquela história que o Hellinger conta no livro dele, se não me engano, é o Ordens do Amor, quando ele conta que uma filha, não, uma neta, tomou as dores da avó, cujo avô tratava ela com casca e tudo, com raiva, batia nela na frente dos fregueses do restaurante que eles tinham, e essa avó tolerou tudo, sabe que é a coisa do tolerar? Tolerou tudo, tudo calada. Se ela tolerou tudo, como se diz, ela não usou a primeira raiva, que é aquela que impulsiona a gente a resolver a situação. Ela não tomou atitude. Isso ficou pendente no campo. O campo ficou como uma coisa de uma indignação não resolvida, uma justiça que não foi feita. O que foi a consequência disso? Essa neta, então, a terceira geração, tomou para si a raiva como se ela tivesse sido maltratada pelos homens, então ela não conseguia tratar o marido dela, e ela estava recém-casada, de boa. Ela maltratava o marido sem ter nenhuma razão para isso. E aí, quando Hellinger percebeu numa terapia de abraço, que a hora que ela se abraçava no marido, ela mudava a fisionomia dela, então ele perguntou: qual pessoa idosa do seu sistema tem motivo para ter raiva dos homens? E aí ela disse: minha avó. E contou essa história toda que eu acabei de contar para vocês, que nada mais é do que o sistema sabe que tem alguma coisa mal resolvida, alguma coisa não foi colocada em equilíbrio no sistema. Então, a pessoa mais sensível de uma geração vindoura, ela capta isso e ela usa como se fosse dela. Esse é o problema. Então, é uma raiva adotada, não é uma raiva original. Ninguém fez nada com você, mas é como se tivesse feito. Não foi contra você que um homem, sabe? Não foi contra você, foi contra outra pessoa. E aí, num grupo, por exemplo, quando um membro exprime a sua raiva depois de algum tempo, não exprime, né? Quando um membro, então, não exprime a sua raiva depois de um tempo, um outro vai fazer isso no lugar dele, né? E absolutamente sem ter motivo para isso. Sim, essa raiva adotada está presente em muitas casas, muitas. E quando a gente faz uma constelação, a gente vê isso nitidamente. Às vezes, eu estou constelando uma criança, e a criança está com os punhos cerrados e com raiva, o representante, né, da criança. Está com os punhos cerrados, com raiva. E aí, a hora que você vai verificar, aquela raiva não é daquela criança. Aí você tira a raiva da criança e põe em outro representante, a criança acalma. E a gente vai descobrir de quem que é essa raiva que ele emprestou. Tomou emprestado. Ô, gente, tá vendo tanto que é bom a gente compreender essa história das constelações antes até da gente fazer uma constelação? Olha que legal que é isso. Porque aí você entende mais. Aquilo abre. A hora que você passa pelo processo, você fala: ó, oh, já sei o que é isso. Legal, né? Acho isso muito bom. Então, quem adota essa raiva, quem toma esse sentimento para si, geralmente é a pessoa mais frágil do sistema. E a pessoa mais frágil do sistema, em geral, é a criança. Ela geralmente é quem toma, né? Então, vamos supor que a mãe fica com raiva do pai, zangada com o pai, mas ela reprime esse sentimento, ela controla, reprime isso. Então, o filho vai ficar zangado com o pai. Entende? Entende porque os adultos precisam dizer todas as coisas? Eles precisam dizer o que eles sentem um pelo outro, um com o outro, ao invés de deixar isso no ar? Porque a criança, ela capta, ela é muito sensível, ela capta
e toma para si, como se fosse problema dela, e aí ela tá com raiva do pai. Olha que interessante. O mais fraco, frequentemente, ele não se torna apenas sujeito, mas também objeto da raiva. Ou seja, tudo recai sobre ele. Quando, por exemplo, um subordinado, né, vamos pensar numa empresa, um subordinado se zanga, se irrita com o superior, e ele também segura essa raiva, ele reprime essa raiva diante do superior, o que ele costuma fazer na sequência? Ele descarrega em alguém mais fraco do que ele, né? Ou então, não tem essa raiva, e aí daqui a pouco ele deságua, ele descarrega essa raiva castigando o filho, entende? Então, a gente tende também a jogar essa raiva para um lugar que não é o adequado, não vai melhorar, não vai ajudar nada, mas a gente perpetua o problema, perpetua o processo. Uma filha que assume a raiva, por exemplo, da mãe pelo pai, ela pode, então, dirigir essa raiva não contra o próprio pai, mas contra alguém que esteja na altura dela. Por exemplo, o marido, como a gente viu nesse exemplo que eu contei da história do Hellinger. Nos grupos, a raiva adotada não se dirige, então, contra a pessoa, às vezes, que era inicialmente avisada. Vamos dar um exemplo. Você está num grupo grande, assim, tem uma pessoa que é o dirigente que você teve muita raiva dessa pessoa porque ela fez alguma coisa que você não esperava, não era compatível com a liderança, o lugar que ele ocupava, né? Então, quando a gente está em grupo, às vezes você tem raiva do dirigente, né? Mas você vai descontar isso num membro mais fraco. Então, aquele membro mais fraco vai virar o bode expiatório da vez, sabe? E isso também é essa coisa de não reconhecer aonde que foi a origem da raiva, né? E como é que eu posso lidar com isso pela vida afora, né? Quando a gente age de acordo com essa raiva adotada, os perpetradores ficam fora de si. Eles sentem-se orgulhosos e o seu direito se torna uma força, né? É um direito que não pertence a eles, mas que frustra e que enfraquece. Então, vamos lá, explicando isso melhor. Quando eu tomo a raiva, eu adoto a raiva de perpetradores, né? Essa pessoa pode ficar completamente fora de si. E ficando fora de si, ela pode trazer uma ideia de que o meu direito é maior, né? E essa raiva que luta por um direito que não é legítimo, ela não vai levar adiante, ela vai enfraquecer a pessoa, ela vai frustrar a pessoa. E as vítimas, né? A gente está falando de perpetradores, então as vítimas que têm uma raiva adotada, elas podem se sentir fortes, porque lembra que a raiva é uma força motriz muito grande, mas também é uma raiva inútil, que não leva a gente para lugar nenhum, que não cheira nem fede, sabe assim? Porque não leva a ação, não muda a conformação da história toda. Ela fica velada, ela fica debaixo do pano, ela fica por detrás.